8º episódio do podcast no ar. Vamos, Lucas? Lucas? Não, Lucas, vamos. Não. E eu falando Lucas, ele disse que era. Pronto. Vai, papoca. E neste 8º episódio... O que foi, gente? Como é o nome dele? O Marcos da Bíblia. Pronto, Marcos. E neste 8º episódio... Tá marrento. Tá? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Prazer, eu sou Emanuel Santos e estarei com você, juntamente com os meus colegas de trabalho, para mais uma edição deste podcast que já está na boca do povo. Você pode nos acompanhar através do canal 180 pela Sertão TV, também pelo Spotify, no YouTube e nós estamos também na Canudos FM 106,7. Para fazer o podcast comigo, eu estou recebendo aqui um convidado muito especial para participar do nosso programa de hoje, Erivelton Barbosa, o nosso locutor e repórter do Sistema Maior de Comunicação. Seja bem-vindo, Erivelton, ao nosso programa. Ok, com certeza. Eu agradeço o convite, a lembrança. E estamos aqui e esperamos que a nossa participação venha engrandecer o programa, o debate e levar a melhor informação para o nosso público, que realmente no dia a dia tem acostumado-se a acompanhar o podcast no ar. Então estamos aqui e queremos contribuir sem nenhuma dúvida. E também está aqui do meu lado o meu companheiro de podcast, Carlos César, professor pesquisador. Seja bem-vindo novamente, Carlos. É isso aí, Manuel. Mais um programa. Acredito que mais um programa para que as pessoas que estão em casa possam conhecer um pouco dos bastidores da política do nosso município. É isso aí, porque hoje nós vamos falar sobre as eleições de 2024 para o nosso município de Quixeramobim. E nós vamos receber o pré-candidato a prefeito de Quixeramobim, Paulo Ferreira. Seja bem-vindo, Paulo Ferreira. De início, eu quero agradecer pela sua participação, pelo convite aceito aqui no nosso podcast. Muito obrigado, um grande prazer. Pela primeira vez estar participando do podcast, uma alegria poder, nesse momento, e também início de ano, ano eleitoral, poder discutir um pouco sobre a política municipal e também a nossa pré-candidatura. Eu quero começar o podcast fazendo a seguinte pergunta. Como foi feita a escolha de Paulo Ferreira como nome ideal para o PT, como sendo pré-candidato aqui na cidade de Quixeramobim a prefeito em 2024, deste ano que nós estamos vivendo? Bom, o PT ele tem um rito, né, na escolha e na discussão das candidaturas, né? Agora, até o final de setembro, o PT definiu como a data para as discussões das plenárias municipais. E para que o nome fosse apresentado como pré-candidato, era preciso ser validado pela plenária. Mas antes da plenária, a executiva municipal, né, se reuniu e definiu, né, por unanimidade, que o partido apresentaria uma pré-candidatura na plenária e que essa pré-candidatura, o meu nome seria apresentado. Então a discussão foi uma discussão coletiva, uma discussão dentro do partido e validada na plenária municipal que aconteceu em outubro. Existiram outros nomes além de Paulo Ferreira? Bom, teve uma discussão, quando teve a reunião da executiva municipal. A executiva deliberou que teria o meu nome e naquele momento não surgiu nenhum outro nome e ali ficou certo que eu seria apresentado como pré-candidato. Um tempo depois, uns 15 dias depois, a Maiara Guimarães, que é filiada ao PT, também se lançou como pré-candidata, né? E aí, quando tem mais de um pré-candidato, quem decide qual dos dois nomes seria apresentado na plenária era o diretório municipal, que são formados por 19 pessoas. E aí nós marcamos a reunião do diretório e o diretório reafirmou a nossa pré-candidatura como sendo a pré-candidatura escolhida do partido em Quixeramobim. Ok, agora eu vou abrir espaço para Erivelton para fazer a sua pergunta aqui até você, Paulo. Ok, cumprimentar o Paulo e levar aqui a melhor, acredita, a melhor informação e buscar a melhor pergunta. Paulo, nas últimas eleições que elegeu Elmano para o governo do estado, o presidente Lula, vocês tiveram aqui em Quixeramobim um grupo muito unido. Dentro desse grupo, Eugênio Gomes. E quando foi lançada a sua pré-candidatura
eu gosto até de dizer a pré-pré, que isso foi em 2023, a prefeita de Xeramubim, nesta plenária, muitos comentaram, fecharam a porta para o Eugênio, porque dentro do rito ele não poderia ir agora, porque ele exerce o cargo de vereador, ele só pode mudar de partido quando a janela abrir. Foi uma tentativa de fechar o caminho realmente do Eugênio Gomes, ou o Eugênio ainda tem um caminho aberto dentro dessa disputa para saber o melhor nome nessa candidatura PT, PP em Xeramubim, ou o Eugênio ainda pode ir para o PT buscar uma vaga como candidato ou pré dentro do partido, Paulo? Bom, eu desconheço qualquer acordo dentro do partido de ter do Eugênio ter legenda no PT para ser candidato, né? Eu sou presidente do partido, nunca conversei com o Eugênio sobre isso, ou nunca tinha conversado, e também desconheço qualquer outro membro do partido que tenha discutido ou dialogado isso com o Eugênio. Então, do ponto de vista do PT, a questão está resolvida, né? Com relação à pré-candidatura do Eugênio, é extremamente legítima. Ele está fazendo isso, dizendo, né, ou então se comportando como pré-candidato desde 2021. Né? E não tem nada demais, não tem estranhamento, eu nunca achei que não poderia fazer isso e acho muito legítimo que ele esteja nos movimentos fazendo, buscando aí a garantia de uma candidatura. Eu acho legítimo. Nós estamos no mesmo campo, né? Estamos no mesmo polo, que é exatamente o polo de termos um candidato da oposição. Então, se nós estamos no mesmo polo, eu não vejo que tem disputa do ponto de vista assim, a disputa de se degladiar, vamos dizer, né? Vai ter a disputa natural, que tentando convencer os aliados de que o Eugênio tentando convencer e botando as questões de que ele é o melhor candidato, e eu dialogando também como buscando viabilizar a candidatura. Então, normal, não vejo nada que impeça ou nenhum estranhamento nesses movimentos que ele tem feito. Paulo, a gente observa que a questão da cabeça de chapa, né, o candidato ou pré-candidato a prefeito, o PT não tem dúvida, no caso, o seu nome. Para governar um município, precisa de uma base. Como que o PT está trabalhando os vereadores para formar uma base sólida para uma possível governança? Pronto, a nossa preocupação, professor Carlos, no momento é termos uma chapa, nomes para ter candidaturas a vereador. Candidaturas que realmente tenha identidade com o PT, né, que possa, né, uma vez eleito, possa representar, né, o partido, e que não esqueça do partido quando for eleito. Então, acho que essa é a primeira obrigação nossa, identificar nomes que têm identidade com o partido, para quando ganhar, quando tiver o mandato, não acho que o mandato é dele e não do partido. Acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter e estamos dialogando com os nossos companheiros nesse sentido. Né? Com relação à base, ela não se faz só com a base do partido. Né? A base ela se faz com o partido e com os aliados. Então, a nossa preocupação nesse momento, é claro que quem é candidato tem que pensar na governabilidade, mas eu acho que a lição primeira agora é dialogar com relação a constituir uma chapa de vereadores e vereadoras que represente o partido. Por que o Paulo aceitou neste momento o convite para ser pré-candidato a prefeito? Na verdade, eu acho que tudo na vida da gente é uma trajetória. Né? Em 2016, né, o Erivelto acompanhou, eu estava na Câmara, era vereador e foi ventilado o meu nome para ser candidato. Em 2020, existiu também essa discussão para que eu pudesse ser candidato pelo PT. Nós dialogamos, o Pedro Coelho foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive eu fiz um esforço muito grande, né, internamente do partido, porque existia uma certa rejeição ao Pedro, uma vez que, como é que nós temos o candidato, que você pode ser candidato e vai abrir mão disso. Então, eu particularmente me empenhei muito em viabilizar primeiro internamente a candidatura do Pedro, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, e conseguimos viabilizar. E também não é que eu acho que é o momento ou que eu resolvi ser agora. Né? Eu acredito muito que Xeramubim precisa de ter uma discussão e novas lideranças precisam surgir para que a gente não possa estar discutindo o mesmo candidato que foi candidato em 1996, ainda possa estar
assim, tendo como única opção em Quixeramobim. Então eu acredito muito na renovação da política e agradeço muito ao partido ter me escolhido e eu estou com muita tranquilidade para assumir essa missão agora em 2024. Ô Paulo, o Pedro Coelho, ele é afiliado ao PT. Ele ainda permanece no PT. Hoje, o grupo dos Coelhos, Dr. Romulo Filho, o próprio Pedro, já demonstraram que estão na construção de um novo projeto e se aliando ao grupo que tem o atual prefeito, Dr. Cirilo Pimenta, tem um vice, Dr. Edmilson, um do PDT que deve sair para outro partido, um do PSD e ele é do PT. Aí eu te pergunto, hoje, como é que fica a situação do Pedro? Ele vai ter que sair do partido? Enfim, como é que vocês estão vendo tudo isso? Se eu fosse ele, já tinha pedido para sair. Se eu fosse ele, já tinha pedido para se desfiliar, porque já decidiu não apoiar a candidatura, não respeitar a decisão da maioria do partido, que foi apresentar o meu nome como pré-candidato. Mas eu acredito que ele deve fazer isso, até porque não comunga mais ou não concordou com a decisão da maioria do partido. Então, acho que isso é natural, ele deve pedir para se desfiliar. Ele não tem nenhuma chance de, por exemplo, tentar viabilizar uma composição de chapa do PT com o projeto aí, a reeleição do prefeito Cirilo Pimenta? Tudo isso que já foi feito nesse rito do partido impossibilita toda essa situação? Não, oficialmente, o que foi que o partido decidiu? Que a plenária municipal definiria o nome para ser pré-candidato. O PT... Diferente, né, Paulo? Hã? Ele é diferente de outros partidos. O PT tem a sua metodologia interna, né? Fazer que nem o Guimarães disse, né? Tem o seu rito interno. Então, internamente, o PT já decidiu, né, em apresentar o meu nome, naturalmente dialogando com os partidos. Qualquer filiado do partido, né, que queira se lançar candidato, né, ele terá que construir essa discussão na convenção, que vai ser, salvo engano, entre julho e agosto, acho que dia 20 de julho a 5 de agosto de agora de 2024, que vai ter as convenções municipais. Então, qualquer discussão dentro de uma outra candidatura, ela se dará nesse período. Então, ele pode dizer, eu quero ser também candidato dentro do Partido dos Trabalhadores? Qualquer filiado pode. Quando for nas convenções, né, ele pode apresentar o nome. Só que no PT é o seguinte, antes das convenções vai ter o encontro de tática eleitoral, que é em abril. Então, quando tiver o encontro de tática eleitoral, aquele encontro já irá definir, agora no mês de abril, definir quem serão os candidatos. E, assim como meu nome foi reafirmado na plenária, será apresentado e ratificado novamente no encontro de tática eleitoral. Então, até o encontro de tática eleitoral, qualquer outro filiado poderá ter essa discussão com relação à candidatura. Se tiver maioria no partido para fazer essa discussão. Carlos. O Partido dos Trabalhadores já disputou a Prefeitura de Xambim pelo menos em quatro oportunidades. 82, 3. com o Clementino. Isso. Em 88 Getúlio. com o Getúlio, Pedro Coelho. Isso. E agora, possivelmente, Paulo Ferreira. Você acredita que agora o PT de Quixeramobim está preparado para assumir Quixeramobim? Eu acho que o PT ele sempre colaborou muito como alternativa dentro das candidaturas que tinham aqui contra o Cirilo Pimenta, né? Da oposição. Fizemos isso em 2000, apoiamos o Dr. Rômulo, apoiamos em 2004, apoiamos em 2008, apoiamos em 2012. Em 2020, o Pedro foi candidato pelo PT. Então, o PT sempre entendeu e teve no grupo, né, ou compondo a chapa de oposição. Então, agora, novamente, nos é dado aí a responsabilidade, eu diria, até, de colocar para a população de Quixeramobim como alternativa na disputa eleitoral. E eu não tenho dúvida de que, tanto do ponto de vista de exemplo de gestão, nós temos. Camilo foi um grande governador, temos o exemplo do governo do presidente Lula, temos o exemplo do governo Elmano, temos um acúmulo enorme nas discussões das políticas públicas, temos um trânsito muito bom dentro da sociedade, através dos movimentos social, do movimento sindical, dos movimentos urbanos, relacionado à cultura, à diversidade. Então,
o PT, o que não falta no PT é exemplos de como fazer grandes gestões. Eu não tenho dúvida de que nós temos acúmulo suficiente para dar o pulo necessário que Quixeramobim precisa de gestão, porque a gestão de Quixeramobim está muito amufinada, está muito acanhada. Quixeramobim precisa viver novos ares. E eu não tenho dúvida de que nós estamos preparados para entregar esses novos ares que Quixeramobim precisa. Ô Paulo, você foi vereador, como vereador de oposição, acompanhei seu trabalho na Câmara. Depois, dentro de um projeto, acabou acontecendo a aliança. O tempo veio passando, 2023 foi lançada aí a sua pré-candidatura em Quixeramobim, mas só porque agora realmente o Paulo disse, eu sou oposição, e começou a fazer assim, um trabalho mais veemente, mostrando à população que é um pré-candidato de oposição no município de Quixeramobim. Eu sempre fui oposição. Eu só não fui oposição em 2016. Votei no então candidato Cirilo Pimenta, porque fui leal a uma decisão do partido. Qual era a discussão? Vamos lá, lembrar da história, né? Em 2012, em 2014, candidatura dura entre Camilo Santana e Eunício Oliveira. Eunício na frente nas pesquisas. Em Quixeramobim, o grupo ligado a nós do PT resolveu votar no Eunício. O grupo do Dr. Romulo, em 2014, votou no Eunício. E teve uma reunião aqui, o Cirilo apoiou o governador Camilo, e foi muito importante para aquela eleição, a eleição do Camilo, inclusive aqui na região do Sertão Central, que tinha muito a sensação de que, como o Eunício estava lá na frente das pesquisas, por isso que eu digo, ninguém nunca deve se basear só em pesquisa. Porque se for só pesquisa, o Eunício tinha sido governador em 2014 e o capitão Wagner tinha sido governador em 2020. Né? Então, quando foi em 2014, o Cirilo apoiou aqui o Camilo, e quando foi em 2015, 2016, teve uma decisão do PT de apoiar o Cirilo. Eu fui contra, na época. Quem veio fazer a discussão aqui foi o Hilário, lá de Quixadá. Eu até brinquei, Velto, assim. O Hilário disse, rapaz, agora a gente vai ter que fazer acordo aqui com o Cirilo. Eu disse, eu duvido que tu faça isso lá em Quixadá, tu faça aliança com o Osmar. Eu me lembro dessa frase, mas depois o Hilário fez até aliança com o Osmar, né? Então, a política, né? Então, na época eu fui contra, mas teve uma decisão da maioria. Eu resolvi acatar, porque assim, eu sou muito e como tinha também um sentimento de gratidão com relação ao apoio que o Cirilo deu ao Camilo em 2014, eu não vi problema em a gente retribuir o gesto que o Cirilo Pimenta fez em apoiar o Camilo Santana aqui. Então, a aliança que se deu em 2016 foi nesse sentido, né? Claro que aí teve a decisão partidária, eu acatei e fui, e não me arrependo disso. Eu acho que nós fizemos o certo de ter honrado o compromisso, que eu acho que os compromissos eles são para ser cumpridos. Cirilo apoiou o Camilo em 2016, né? Quando foi... em 2014, 2016 nós apoiamos ele. Quando foi em 2020, o Cirilo não apoiou mais o Elmano, então tá pago. Para mim tá pago, né? A minha cota de pagamento ela foi feita em 2016, porque compromisso é para ser pago e eu gosto muito de honrar compromisso. Você disse que se sacrificou naquele momento para honrar o partido? Eu não sei se é um sacrifício, mas assim, porque na vida, na política, assim como na vida, muitas vezes quem faz parte de grupo, né, desde que aquilo não seja desonesto, desde que aquilo não vá contra os seus princípios, né, que aí eu acho que isso está acima de qualquer coisa, a gente precisa, quem é de grupo, manter a unidade, mesmo a sua tese, mesmo aquilo que você defendeu, seja derrotado. A minha tese foi derrotada. Eu acatei, não só votei, como fui candidato a vereador, tirei 830 votos, salvo engano, não fui eleito, mas honrei o compromisso que tinha firmado, dizendo que não só ia apoiar o partido na decisão, como também fui para a campanha. E não tem quem diga que eu não fiz campanha. Naquela eleição, alguns vereadores que estavam do lado do Cirilo
quando chegava nas casas e dizia assim, rapaz, em você a gente vota, mas no Cirilo não vota não. E a gente sabe que muitos pegavam o voto para si e diziam, não, então pode continuar votando no Clébio. Porque lá no final, quando a gente viu que o Clébio estava muito já para ganhar, aqueles que estavam mais próximos começou a perceber que a eleição estava inviável. Eu nunca disse isso. Se você achar em Xeramubim um eleitor, né, que dissesse, não, vote vote no Clébio, mas não vote no Cirilo, não, vote em mim. Eu não fiz isso. Sabe por que eu não fiz? Porque eu tenho o compromisso de defender a candidatura. Perdemos junto. Pergunta o Cirilo, pergunta o Edmilson, pergunta quem estava na coordenação da campanha, se nós do PT não fomos até a última hora acreditando que poderia ganhar. A população resolveu votar no Clébio, e o Clébio saiu vencedor, mas foi a fruto da democracia. Agora, a nossa parte nós fizemos. E como você enxerga essa aproximação dos coelhos com o Cirilo Pimenta? Qual a avaliação que você faz estratégica? Veja, para mim, essa aproximação, do ponto de vista político, o Cirilo está no papel dele, natural. Quem está no poder tem que buscar aliados. Quem é louco de não querer buscar aliado? Está no papel dele, né? Não tem, do ponto de vista pessoal, gosto demais, é um amigo, Dr. Rômulo. Eu fui eleito em 2012 na chapa com o Dr. Rômulo. O Rômulo Filho, nós fomos vereadores juntos, né? Uma pessoa que eu tenho muito respeito. O Pedro, que nem eu já disse aqui, tenha o maior respeito. Fui coordenador da campanha dele, foi um negócio duro. Coordenador de campanha não é fácil em Xeramubim, foi duro, né? A questão de financiamento de campanha, organizar a parte financeira, prestar conta, a prestação de conta do Pedro não tem uma vírgula que não tenha certo. Honramos compromissos com os candidatos, né, a vereadores. Então, do ponto de vista pessoal, não tenho nenhuma reparação a fazer, até porque eu separo a atitude política do pessoal. Agora, do ponto de vista político, eu não esperava. Por que eu não esperava? Simples. Nós apoiamos em 2000, 2004, 2008, 2012. O Pedro veio para o PT em 2020. Nós fizemos a campanha. Na hora que eu lanço a pré-candidatura, os coelhos não fizeram um movimento de apoio a mim. Não fizeram um, né? Então aquilo eu já achei estranho. Então como é que a gente teve com os caras o tempo todo? Quando agora eu lanço a pré-candidatura e não tem um movimento de apoio, né? Então, assim, do ponto de vista pessoal não tem problema, do ponto de vista o Cirilo está no papel dele, buscando aliados. Agora, do ponto de vista da reciprocidade, de esperar o apoio, eu esperava. Eu esperava o apoio pela história e por tudo que nós fizemos ao longo dos 20 anos. Mas vocês nunca sentaram para conversar? Sentamos várias vezes. Nós discutimos espaços aqui em Xeramubim, né? Tivemos questões que foram resolvidas, outras não foram, mas é a vida. Eles resolveram não apoiar, não resta nada do ponto de vista pessoal, e aí conversava com o Pedro diariamente. Olha, de outubro de 2022 até agora, até dezembro, se a gente buscar aqui o histórico do telefone, eu conversava com o Pedro praticamente todo dia, dialogando, discutindo, falando das questões que precisavam ser resolvidas, das que não tinham sido resolvidas ainda, né, da articulação política, fizemos reuniões. Então, diálogo não faltou. Isso aí é uma coisa que eu lhe garanto, né? Porque uma das minhas características é dialogar e conversar e buscar o consenso. Paulo, você acredita que o grupo dos coelhos não apoiaram o PT porque eles almejavam ser um cabeça de chapa? Não sei. Eu não sei. O dado que nós temos é que desde 1996 sempre eles estiveram na chapa principal. Sim. Tiveram em 96 com o Cirilo, depois em 2000, né, 2004, 2008, 2012, 2016 estavam na chapa principal, Rômulo Filho e Tomás Holanda. Lá na frente desistiram, mas eles estavam na chapa principal. Quando é agora, em 2020, o Pedro estava na chapa principal. E agora, em 2024, o que está se desenhando é que estarão na chapa principal novamente. Então, são 28 anos... Na verdade, desde 88, né? Que 88 o Dr. Romo foi vice do Dr. Antônio. Isso, mas eu estou botando... um recorte de 96 para cá.
Então, são mais de 30 anos, né? Naturalmente, tem o espaço deles, tem a força política e, de repente, às vezes as pessoas não gostam, não estou dizendo que é o caso deles, né? Mas às vezes as pessoas não gostam de apostar em novas lideranças, né? Então, porque tudo que é novo surge uma certa dúvidas, incertezas, né? Então, o que eu acho é isso, né? Mas normal do ponto de vista político. Você foi vereador, você ocupou uma cadeira no Legislativo, e a pergunta que eu te faço é o seguinte: como que tu enxerga hoje a Câmara Municipal? Eu acho que a Câmara Municipal, a representatividade da sociedade precisa estar mais presente nas câmaras municipais, né? Eu acho que os professores, os sem terras, enfim, as categorias, acaba que os radialistas, entendeu? Aquilo que é do conjunto da sociedade que nós temos, ela precisa, e aí é um problema do nosso sistema eleitoral, né? Se você não tiver condições de, por exemplo, um professor, um bom professor, tem a inserção na categoria, mas de repente não tem o apoio financeiro, as condições financeiras suficientes para ter uma campanha com estrutura, né, para viajar, com material, com mídia, com tudo isso, de repente as boas propostas dele pode não chegar a ser vencedora por falta de estrutura. Então eu acho que essa é um erro do nosso sistema eleitoral que precisa, não sei como, né, ser corrigido, porque infelizmente, se você for olhar o Congresso, do mesmo jeito, nós não vemos assim a grande participação vamos dizer, das categorias da sociedade dentro do parlamento. Ô Paulo, o nosso país viveu recentemente uma aliança que também muitas pessoas não acreditavam, Lula e Geraldo, Geraldo e Lula, hoje estão compondo aí a presidência e a vice-presidência da República. Pelas suas palavras, pessoalmente não ficou nada, mas politicamente ficou assim uma certa decepção e não ter o apoio do grupo dos Coelhos, já que historicamente você sempre esteve lá defendendo o grupo deles, votando e apoiando. Paulo, se comenta muito, eu vou fechar essa parte aqui para eu passar a outra esfera, deixar mais para o final. Mas, Paulo, comenta-se muito de que em Xaramubim, não diferente da maioria dos municípios, faz ali o debate, o diálogo, as conversações para um alinhamento das candidaturas, mas a decisão vem de cima. O termo utilizado aí, a decisão vem de cima. Em Xaramubim nós temos, hoje, Paulo Ferreira, pré-candidato pelo PT, que tem o governo do estado, que tem o deputado Zé Guimarães, que tem a representação do presidente Lula. Hoje nós temos a pré-candidatura de Cirilo Pimenta, que segue Cid Gomes, que Cid Gomes é aliado fiel de Camilo Santana, que é do PT, que brigou com parte das ideias da própria família de aliados para ficar ao lado de Camilo. E Cirilo é aliado de Cid Gomes em todos os momentos. A chegada do grupo dos Coelhos, Dr. Rômulo e Rômulo Filho, são do MDB de Eunice Oliveira, que tem Jade Romero como vice-governadora do estado do Ceará. Eugênio Gomes é do PP, do Partido Progressista, que tem Zezinho Albuquerque dentro do governo do estado. E Cirilo, que deve caminhar para o PSB, que tem Eudoro Santana, pai de Camilo Santana, lá no partido. Essa decisão que se diz, vem lá de cima, você que está lá hoje, vivendo o dia a dia na capital, o que é que a gente pode entender e compreender? Isso é verídico? Não tenha dúvida de que o governador, é muita inocência nossa achar de que o governador, de que o Cid, de que o Camilo, né, o próprio Guimarães não irão interferir ou dar sugestão ou participar das eleições nos 184 municípios do estado. Eu não sou mais menino, né? Eu completei 40 anos, vou completar 41 anos agora em março, né? Já vivi um pouquinho e eu sei como, como se dá as discussões. E quem não está no município, quem pensa a política, ela pensa de forma macro, né? Então isso aí é uma coisa
que eles irão naturalmente discutir as eleições em todos os municípios. Agora, as eleições municipais, ela tem um caráter também muito dos arranjos municipais, né? Tem canto que o PT e o PDT eram aliados e disputavam a eleição no mesmo município. Isso no tempo que o Cid era governador, que o Camilo era governador, tinha essa discussão, né? Mas eu acredito muito, Erivelto, e eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque as pessoas precisam entender que quem está na política não pode deixar de acreditar naquilo que... não pode deixar de defender aquilo que acredita, né? Então, quem está na política, se deixar de ter confiança naquilo que acredita, ele tem que sair da política. Então, eu defendo muito aquilo que eu acredito. E eu acredito que Quixeramobim precisa de uma alternativa. Eu acredito que a juventude de Quixeramobim precisa ter uma outra opção que não seja a mesma de 30 anos atrás. Eu acredito que os movimentos sociais, que a sociedade, que os professores, que aqueles que fazem concurso público, que aqueles que são perseguidos, que aqueles e aquelas que nunca tiveram chance em Quixeramobim, tiveram que se mudar, tiveram que trabalhar no outro canto, policiais que foram transferidos, professores que foram botados para ir trabalhar em escola distante, lá na Berilândia, porque não votavam em quem estava no poder. Então, eu acho que esse povo precisa de uma alternativa. E eu acredito que eu possa ser essa alternativa. Vou levar essa mensagem, vou falar com a sociedade sobre isso. Se a sociedade vai entender ou não, é outra história. Respondendo objetivamente a sua pergunta. Eu quero e faço parte de um grupo que vai lutar até a última hora para termos uma candidatura alternativa a quem está no poder em Quixeramobim. Vai vir pressão de fora? Vai. Vai vir pressão externa? Com certeza vai, isso não tenho dúvida. Agora, se a pessoa tiver coragem, se tiver faltando só um, para ter coragem, para a gente ter uma candidatura, para enfrentar o cirilismo em Quixeramobim, pode contar comigo. Se tiver só um, comigo que fizer dois, pode contar comigo que eu estou no ponto. O grupo total, quem acompanha o dia a dia, algumas imagens, fotos, registros de todo o grupo unido em busca de retomar como grupo de oposição a prefeitura em Quixeramobim, que o grupo de oposição ganhou a prefeitura em Quixeramobim em 2016, só que passou apenas 4 anos e o ex-prefeito Cirilo volta a comandar o município. E aquela união ali, há quem diga dentro do próprio grupo, dizia, nós, estando todos nós unidos, nós vamos conseguir. Perderam o grupo dos coelhos. Como fazer para repor? E pergunto mais, dá para unir Paulo Ferreira e Eugênio Gomes junto numa chapa só, sem essa questão de dizer o candidato é o Eugênio a prefeito, o vice é o Paulo. O candidato a prefeito é o Paulo e o vice é o Eugênio. Dá para resolver essa divergência de cabeça de chapa, como falou o Carlos César? Primeiro, eu acho que quem é candidato não pode perder o povo, né? Quem é candidato, quem se propõe a fazer política tem que estar muito preocupado em não perder o povo. Os aliados são extremamente importantes, não se ganha eleição sem aliados, eu acho que é assim, algo extremamente importante, e a política a gente vive de aliados, né? E é importante ter isso em aliados. Então, a minha preocupação número 1 agora é de se esforçar para que o povo entenda a nossa mensagem. Essa é a minha preocupação, além de dialogar com todas as forças, né? Sobre a união entre o Paulo e o Eugênio, que são os dois pré-candidatos, né? Eu estou dizendo que sou pré-candidato, até que a entrevista eu dei a você, né? De setembro para cá, né? Então, naturalmente, que quem está há 5 meses, 4 meses, dizendo que é candidato e numa postura de pré-candidato, melhor dizendo, ainda tem um terreno a percorrer, né? Eu considero que o Eugênio está em vantagem nesse sentido, porque ele está na Câmara, tem o espaço de discussão, né? De fala, eu não tenho, eu estou no cargo do Executivo, né? Então, eu não desconsidero
aliança com quem está nesse campo, né? Eu não desconsidero nenhuma possibilidade de aliança. E aí nós temos o Eugênio, temos o Tasso, temos o Cleber Pavone, o João Paulino, temos o Edilberto Ferreira, temos o vereador Gleidson, Roberlan, né? Enfim, temos vários pré-candidatos a vereadores. Então nós temos um grupo que eu acredito que esse grupo tem maturidade suficiente para, no momento certo, fazer a escolha, e eu espero que seja eu, né? Que isso não quer dizer que eu não vou estar dialogando e conversando com todo mundo. Como o Paulo Ferreira tem pensado em fazer a oposição a partir do momento que estiver em cima de um palanque? Vai partir para o embate ou vai ser uma oposição mais saudável? Não, eu acho que na política, né, e a campanha, ela precisa ser respeitosa, né? Ela precisa ser uma campanha que não vá para o campo da baixaria, né? Agora, a campanha também é um momento do debate, né? A campanha também é um momento de levar a mensagem para a sociedade, para a população. Então, eu sendo, né, e vamos trabalhar para isso, o candidato, pode esperar de mim um candidato que estará muito preocupado em apresentar propostas, né, em falar com a população, em olhar no olho, em conversar, né, em estar muito envolvido, né, na linha de frente das visitas, né, muito ativamente no diálogo com as categorias, que eu acho que isso falta em Quixeramobim, né, apresentando propostas para que as pessoas possam participar mais do governo. Então, mas em alguns momentos também serei incisivo, né? Terá momentos que precisará ser incisivo no momento de defender uma tese ou no momento de rebater alguma coisa que não seja verdade. Então, será assim um momento de debate e que, assim, veja, a campanha, ela é também, né, a campanha, quem entra na campanha entra querendo ganhar, mas é um momento também de discussão com a sociedade, é um momento também de apresentar, de levar um projeto para a sociedade, e é um momento muito especial para que a sociedade entenda um pouco mais sobre a política. Paulo, você falou aí, você citou Tasso Borges. Como que está a aproximação do PT com o Tasso Borges? E você cogita que o Tasso possa ser um futuro vice-prefeito? O grupo que nós temos dialogado e construído essa oposição em Quixeramobim, tem o que não falta é gente talentosa, né? Então, todos que estão nesse grupo têm capacidade de ocupar o cargo que for ou a função que for delegada, né? Então, o Tasso Borges, né, é um dos quadros extraordinários, já testado no governo do Estado, já testado na gestão municipal, né, uma pessoa de muito respeito, né? Nós temos vários quadros que estão dentro desse grupo que poderão ocupar a função que quiser, inclusive de vice, né? De candidato, né? Então, existe alguma possibilidade do Edilberto de repente aparecer como vice? É outro quadro também muito importante da política de Quixeramobim. Edilberto já foi vice do Edmilson, né? 2005. Então é um dos quadros, uma pessoa respeitada, né? Um vereador do mandato muito sólido, né? Uma pessoa pacífica, do diálogo, e que está conosco também nesse debate. Qual é a avaliação que o senhor faz de Quixeramobim atual? Uma forma de tratamento. Mas vamos lá, você. Qual a avaliação que você faz em relação à cidade de Quixeramobim? E como que também avalia a gestão atual do município? Veja bem, eu acho que a melhor avaliação da gestão, quem tem essa avaliação é o povo, né? Saber como é que está a saúde, saber como é que estão os serviços públicos, quem é servidor, se está satisfeito, né? Quem é serviço prestado, se está satisfeito, né? Então, eu acho que essa avaliação, ela a melhor avaliação feita pela a sociedade, pela população. A minha avaliação é que tem alguns temas que precisam, que Quixeramobim não está debatendo. Né? Energias renováveis, né? Essa questão relacionada às novas tecnologias, a participação da sociedade. Quixeramobim nunca teve um orçamento participativo, um PPA participativo, né? Concurso público, nós vemos aí recentemente
dezenas de pessoas foram demitidas antes do Natal, né? Uma prática, né, de que é o mesmo grupo sempre. Se nós formos olhar quem é os secretários hoje, basicamente os mesmos secretários de há 15 anos atrás, né? Não renova, não tem novas pessoas que entrem que são alçadas na gestão pública. Então, acho que é uma gestão muito fechada, é uma gestão de poucos, né, para poucos. Então, o Xerabim precisa ser uma gestão mais plural e que envolva mais pessoas, tanto com talentos na gestão, como também na participação das políticas públicas. Eu acho que a gestão e a participação das pessoas nas políticas públicas deixa a desejar muito em Xeramubim. Você, em 2020, fez parte da oposição. A oposição foi quem comandou o município, né? O que é que você acha, aonde que foi o erro da oposição para eles passarem só 4 anos no governo? 2016, né? 2016. Até 2016. Eu acho que eu vou dizer isso porque eu já disse ao próprio Clébio, né? Eu acho que o Clébio poderia, né, ter renovado mais do ponto de vista da administração, né? Muitas pessoas, né, que não eram aliados do Clébio continuaram na gestão. E você não pode ganhar uma eleição e não ter ao seu lado aqueles que lhe ajudaram a ganhar, né? Então, a questão da gestão é que muitas pessoas estiveram com o Clébio durante os 4 anos da gestão. Quando foi na hora de definir as candidaturas, não estiveram com o Clébio sendo candidato, né? Então, eu acho que precisa, né, você contar e ter aliados, é importante, mas manter aqueles que estiveram com você até você chegar lá, né? E o Clébio também havia falado que ia chegar, ia fazer uma auditoria, fazer um levantamento das contas, apresentar para a sociedade. Ele também não fez isso. Eu acho que foi um outro erro. Ele não poderia ter recebido a gestão e não ter feito aquilo que ele disse na campanha, que era levar às claras para a sociedade o tipo de gestão que ele tinha recebido, né? Então, eu acho que era necessário ele ter feito isso. Você, sendo eleito, tem a possibilidade de fazer uma auditoria? Veja, a gestão, você precisa fazer uma transição de governo, né? E com base aquilo que o Lula fez. O Lula juntou um grupo de transição, né? Depois da transição, ele apresentou para a sociedade aquilo que ele estava recebendo, né? Então, eu acho que você precisa minimamente apresentar para a sociedade qual o tipo de município, no caso município, você está recebendo. E eu acho que o modelo melhor, mais perfeito, foi o que o Lula fez. Pegou várias pessoas que entendiam de várias áreas, técnicos, montou uma comissão, cada um foi para dentro de um ministério, fez o levantamento e disse, eu estou recebendo assim, e para poder a gente organizar precisa ser assim. Então, quem é que não lembra da lei que foi aprovada ainda no governo Bolsonaro, que o Lula teve que fazer uma gestão enorme ali no Congresso para poder aprovar, porque senão ele não conseguiria, sobre o teto de gastos, né? Enfim, senão ele não conseguiria passar o primeiro ano de governo. Então, assim, eu acho que a sociedade precisa entender e ter ciência de que qual é o município que a nova gestão está recebendo. Ô Paulo, você é um petista nato e defende com muita veemência projeto que foi implantado ao longo dos anos pelo Partido dos Trabalhadores. E você sabe que o Xeramubim teve uma parcela muito forte também, que foram as ruas, defendendo a questão do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, como eu, também é evangélico, você até com uma trajetória maior, e que boa parte dos evangélicos estiveram defendendo o nome de Bolsonaro. Uma nova eleição municipal. Como o Paulo tentará convencer, levar uma mensagem para ter o apoio dos evangélicos e daqueles que naquele momento, naquele projeto, naquela eleição, defenderam ali o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, você sendo um petista. Veja, Arivelto,
a polarização que houve no Brasil, né, nos últimos 6 anos, eu vou botar, foi uma polarização muito acirrada, né? Entre o bolsonarismo, o petismo, esquerda, direita, a chegada da extrema-direita, né, no poder. E o resultado nós vimos que uma parte da sociedade não aprovou, né? Então, eu trato isso com muita tranquilidade porque quem me conhece, né, especialmente quem está dentro das igrejas evangélicas, sabe do meu compromisso, né, e da minha, eu diria, eu fui candidato a vereador em 2012. Eu não fui o candidato, você não tem registro de campanha para mim dentro de igreja. Não tem. A campanha que eu fiz foi reunindo pessoas em um local ou entregando material no final do culto, no meio da rua, né? Então eu sempre tratei a religião e a política de forma muito separada. Porque quando junta, traz o extremismo que nós estamos vendo aí no Brasil. Então, quem sabe, quem me conhece tem da minha trajetória, sabe que sempre eu tive muito ponderado, nunca usei o púlpito, né, da igreja em uma mensagem para pedir voto, nunca tive mensagem com segundas intenções com relação a voto para os meus candidatos dentro da igreja evangélica, a qual eu faço parte. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade que tem algumas lideranças que têm rejeição, eu sei, nas igrejas, eu não sou menino para saber disso, mas eu tenho também a convicção de que os membros, os irmãos, aqueles que fazem parte da igreja, sabem do nosso compromisso e entendem e entenderão, né, que eu não irei misturar, vamos dizer, a religião com a política. E não vou me aproveitar de jeito nenhum da igreja como plataforma ou palanque eleitoral. Não vou. Porque eu não concordo, porque eu acho que a fé ela não pode ser usada com fins eleitorais. Quem faz isso está cometendo um grande erro. E como você avalia a participação da juventude nestas eleições? Porque pode ser um público que pode decidir as eleições deste ano. Seguramente nós temos aí de 25% a 30% do eleitorado jovem, né? Então é um grupo que tem um voto muito livre, né? Antigamente o pai dizia assim, rapaz, aqui em casa são 10 votos. Contava com um dos filhos. Já contava com um dos filhos sem nem conhecer os filhos e os 10 votos saía. Se não saía 10, saía 9. Hoje em dia, 98% dos pais não pode prometer isso, né? De dizer, não, aqui tem tantos votos, porque os filhos, eles tomam as decisões próprias, né? Eles pesquisam, eles usam a rede social, eles procuram saber das propostas. Então, eu espero que a mensagem que nós iremos levar, ela possa encantar, né, a juventude. Porque se você não se encantar, se você não acreditar, né, nós temos um exemplo muito ruim, que recentemente foi feita uma campanha aqui em Xerumbi falando de esperança, né? Falou-se muito de esperança e durante os 3 anos, nós estamos caminhando 4 anos, ainda não reconhecemos qual é a esperança que tivemos. Então, eu acredito que nós faremos um grande esforço para estar dialogando com a juventude e espero que eles entendam a nossa mensagem. Carlos? Dentro do tempo que você foi vereador, qual foi aquele projeto que você colocou na Câmara que gostaria que fosse aprovado e infelizmente não foi aprovado? Teve um projeto que você mandou para a Câmara e o Executivo não aprovou? Tiveram vários. Teve um, por exemplo, de que quem é funcionário público não pagar ITBI, que é o imposto para quem compra casa pela Caixa. Para quem casa pela Caixa. Os vereadores na época não aprovaram. Teve outro que agora eu vou dizer um também que foi aprovado. Por exemplo, a transmissão das sessões da Câmara. Foi um projeto da minha autoria que foi votado e que até hoje continua aí sendo as sessões sendo transmitidas a partir de um projeto nosso. A acessibilidade, a Câmara era ali na sede administrativa. Sede administrativa naquela parte de cima, muito apertadinha. Nós na época, eu, o Romo Filho, o Teodomiro, de saudosa memória, o Marco Simão, fizemos um movimento e conseguimos tirar a Câmara lá para o
o salão paroquial, né? Então, foram alguns projetos que a gente encampou e que deu certo. Um outro também que eu sinto muito de não ter sido aprovado foi um diário oficial do município, para que todas as portarias, para que as nomeações, para que todos os atos do prefeito fossem dado publicidade, como é no estado, não foi aprovado, né? Então hoje você, para saber quais são as pessoas que estão por portaria no município, você não sabe. Tem que ir no Ministério Público, o Ministério Público tem que requisitar e você tem que ter acesso. Então foi outra coisa também que eu gostaria de ter sido aprovado. Conjuntura política, eu vou voltar, Paulo. Muito importante o programa eleitoral pelo rádio e precisa de tempo. Como vocês têm trabalhado? Bom, nós temos dialogado, né, aí com os partidos, né? Hoje nós temos o PP, estou falando em termos de diálogo, né? Diálogo. Temos também União Brasil, né? O PT, e outros, temos a federação, que é o PT, PCdoB, o PCdoB e o PV, né? E temos dialogado, essa questão do PSB está para se resolver, né? Ainda deverá ter um desfecho nos próximos dias, né? Nós temos dialogado com outros partidos, mas no momento, né, o Dinajá é o presidente do União Brasil, né? O Edilberto deverá ser presidente do PP. A gente tem dialogado com os partidos e tentado aí ter o maior número de partidos que se alinhem com o nosso pensamento para a eleição municipal. Mas, sem dúvida, né, hora, minutos, segundo, é muito importante, a gente tem que pensar nisso, né? Eu vou fazer minha última pergunta e serei um membro da mesa que vou ouvir até o final. Paulo, já perguntei se Paulo e Eugênio poderiam se juntar, ou independente de quem fosse o candidato na majoritária e quem fosse o vice. Você falou de esperança, oposição, possibilidade de diálogo ainda com Cirilo, Edmilson, com o grupo. Eu tenho uma relação respeitosa, né, de diálogo, inclusive Xeramubim, desde que eu estive na COGE, a gente sempre ajudou muito, né, adutora, perfuração de poços, né, então eu tenho uma relação institucional e respeitosa muito grande com o Cirilo, com o Edmilson, né? São pessoas que a gente não tem problema nenhum de sentar à mesa e discutir. O que eu falo, o que estamos discutindo, é questão administrativa, eu não levo, eu separo. E política 2024? Eu separo a questão eleitoral com a questão pessoal, a questão política com a questão pessoal. Agora, em termos de aliança, para mim está muito claro que nós precisamos ter uma alternativa a quem está desde 1996, né? E eu me coloco como alguém apresentado pelo partido para representar isso. E tenho uma outra responsabilidade. Com a saída do Dr. Rômulo, do grupo do Dr. Rômulo, do campo da oposição, as pessoas estão cobrando, né, para que esse campo tenham novas lideranças para representá-los. Então, eu me coloco nesse campo, né? Então, em termos de aliança eleitoral para 2024, e aí sendo bem claro, né, eu não tenho outro objetivo a não ser alternativa à candidatura posta do Cirilo Pimenta em Xeramubim. Carlos, você quer fazer sua última pergunta também? Minha última pergunta seria o seguinte: o que a população de Xeramubim pode esperar do Paulo Ferreira, prefeito de Xeramubim? Pode esperar uma pessoa que tem muita disposição de dialogar e também uma pessoa que tem a plena convicção do que é política pública. E pode esperar de alguém que irá ouvir muito e construir um governo extremamente participativo, algo que nós não vemos em Xeramubim nas últimas 3 décadas. Então, a nossa pré-candidatura ela tem como proposta isso: apresentar uma alternativa onde o jovem possa se ver, onde os movimentos sociais tenham espaço, onde os professores, as categorias possam ter uma mesa para discutir com o prefeito, plano de cargos e carreira, possa discutir com o prefeito
concurso público, né? Onde as associações comunitárias poderão sentar e discutir o que é melhor para o campo, para a zona rural. Então pode esperar alguém que está aberto a muito diálogo e com muita coragem de transformar Quixeramobim, não só do ponto de vista da indústria, não só do ponto de vista do emprego, do calçamento, mas de cuidar das pessoas, que eu acho que é isso que está faltando em Quixeramobim. Bom, Paulo, a gente está chegando nos nossos minutos finais do programa, então você pode se dirigir para esta câmera aqui e deixar as suas considerações finais para a nossa população quixeramobinense, né? Então, fique à vontade aí nesse tempo que a gente tem de restinho de programa. Bom, eu quero só agradecer, né, aí o convite, agradecer vocês pela interação, pela participação, né, os três, cada um com uma característica, que aí se torna a entrevista mais difícil, né? Porque se for só o Erivelto, né, a gente já sabe que é só perguntas quentes sobre política, né? E vocês colocaram também outros elementos. Então, que tudo é muito importante, né? Então, agradecer a vocês realmente pelo convite e dizer para a população de Quixeramobim que a nossa intenção, a nossa pré-candidatura é exatamente apresentar para a população do Quixeramobim uma alternativa, né? Uma alternativa onde um jovem, né, um filho de agricultor, um filho de uma professora primária, meu pai já faleceu, o seu João Ferreira, a minha mãe, a dona Maria de Jesus, que nasceu lá na Cachoeirinha. Eu vim morar numa casa que tinha energia, eu tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, estudei numa escola muito seriada, né? Estudei na escola agrícola, na Escola Agrotécnica Federal do Crato, com muita determinação, concluí o curso de geografia. Então, alguém que não é rico, não é filho de rico, não sou político, não sou filho de político, né? Do ponto de vista de famílias poderosas, não sou herdeiro de nenhuma família de tradição política em Quixeramobim, mas eu tenho uma coisa que eu acredito que nesse momento é o que Quixeramobim precisa. É alguém que veio do povo, que trabalhou com o povo e que ocupou cargos de gestão pública e que está preparado para executar as políticas públicas em Quixeramobim. Então, eu acho que esse será o grande lema da nossa pré-candidatura, que é exatamente alguém, modesta parte, né, que participou de governos, que esteve em espaços, mas que isso não é suficiente. Não seria suficiente se não tivesse a história e não soubesse de onde veio. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu saí e eu sei o que é que a população de Quixeramobim precisa para viver um novo tempo a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Em nome dos meus companheiros que estiveram comigo aqui no podcast, eu quero agradecer pela presença, pela participação, pelos esclarecimentos que foram dados. Então, a todos nós, as perguntas que foram respondidas. E a você que está em casa, agradeço também pela sua companhia até aqui. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar mais um episódio do seu podcast No Ar, tá certo? Então, até a próxima semana com mais uma edição do nosso podcast.